Jesus, o amor de Maria, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao Espalhar Amor. Nós tivemos um tempinho fora, não conseguimos, organizar tudo para conseguir fazer, mas nós vamos estar voltando agora com os vídeos gravados, tá bom? E hoje nós vamos fazer o encerramento do Castelo Interior. Então vai ser uma grande alegria ter você conosco. Hoje vai ser um vídeo gravado, como disse, mas é um vídeo onde a gente vai estar desenvolvendo aqui toda a temática, encerrando mesmo o Castelo Interior. Nós já falamos sobre as 7 moradas, então se você ainda não viu, nós temos uma playlist que nós vamos estar colocando para você no final do vídeo, para você assistir, tá? É a playlist do Castelo Interior. Todos os vídeos estão lá. Todas as lives, todas as pregações, todas as formações estão lá neste vídeo, tá bom? E hoje o que eu vou fazer? Hoje eu vou pegar e vou falar do apêndice daqui do livro, tá? A gente vai relembrar um pouquinho o que aconteceu, tudo que nós lemos. Aqui está o apêndice, tá? Para você que está aí acompanhando, nós vamos ler essas últimas páginas do livro. Vamos, na verdade, fazer um resumo dessas últimas páginas, porque senão ia ficar uma live de 1 hora, 1h30, 2 horas, e eu sei que não é essa a intenção. Mas, antes, vamos fazer um resumo. Vamos fazer um resumo das 7 moradas. Para isso eu vou usar aqui para vocês, vou trazer aqui os nossos mapas, que nós temos aqui nesse livro, para que a gente vá relembrando. Então, primeiro, o que são as moradas de Santa Teresa d'Ávila? Na verdade, essas moradas nada mais são do que a nossa alma, A gente vê a alma durante esse caminho. E aqui são fases do amor a Deus. Então, as moradas são as fases do amor a Deus. Esse aqui é um ponto importante para a gente recordar. E aí nós temos a primeira morada, que é a primeira e grande morada do Castelo Interior. É a parte onde a gente vai perder mais tempo, é a parte onde a gente vai ficar mais tempo parado, mais trabalhando mais, tá? Então a gente tem aqui a primeira morada. Nós, para a gente conseguir crescer e entrar na primeira morada, temos que romper com o pecado, buscar o estado de graça, estar em estado de graça, ser batizado. E aí nós investimos em oração, em busca dos sacramentos, buscar recuperar o domínio, combatendo as paixões desordenadas, buscando pela inteligência e pela vontade, utilizando a paciência e a temperança, que domina as duas concupiscências, que são a concupiscência irascível e a concupiscência concupiscível. Nós também temos, durante esse tempo, a utilização das virtudes morais difusas, das virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Também utilizamos os 7 dons do Espírito Santo, que é o temor, a ciência, a piedade, a fortaleza e o conselho. E nós caminhamos na vida de oração. A segunda morada e a terceira morada, nós já passamos por um processo de aprofundamento na oração, passamos por um processo de simplificação da nossa oração, através da meditação, da oração afetiva, Chegamos nas terceiras moradas com a noite passiva dos sentidos, chegamos até a oração de simplicidade, que é o quarto grau de oração, e aí finalmente chegamos nas quartas moradas, onde nós temos ali a sua primeira experiência mística, o dom de sabedoria, a efusão do Espírito Santo de forma efetiva, Não é a mesma efusão do Espírito Santo que nós temos na renovação carismática, mas é uma efusão do Espírito Santo que gera a oração de recolhimento interior, tá bom? Passamos pela noite passiva dos sentidos, que é uma outra experiência também que nós temos, a oração estática, a noite escura da alma, e chegamos nas sétimas moradas.
Mas nós falamos que, nesse processo, nós passamos pelos dons de Deus. E aqui é importante a gente entender isso. Então, as pregações que nós vamos fazer aqui, breves, né, bem rapidinhas mesmo, vamos estar falando literalmente somente dos dons do Espírito Santo. Então, antes da gente já iniciar, já se inscreve aqui no canal, já coloca aqui o seu comentário, sua pergunta. Se Deus quiser, a gente pode até pegar essas perguntas e fazer um quadro aqui só de perguntas e respostas sobre o castelo anterior, o próximo curso que nós vamos estar ministrando aqui no canal, tá bom? E a gente utiliza as suas perguntas. Muito bem, então vamos lá. Se você não tem um livro, tá? Se você não tem um livro, não tem problema, mas você que tem, você pode acompanhar comigo na página 203, tá bem? Então aqui a gente vai estar falando sobre alguns dons, os 7 dons do Espírito Santo, que o próprio professor Felipe Aquino escreveu aqui escreveu aqui dentro, né? Ele está com esse apêndice aqui dentro desse livro. Começando então pelo dom do temor de Deus, que é a vitória rápida e perfeita. Então, para entender o significado deste dom, distingamos diversos tipos de temor. Então, aqui já é um ponto importante. O que significa temor de Deus? Muitas vezes a gente pensa na hora medo de Deus, né? A nossa palavra, a palavra que nós conhecemos como temor, é a questão de medo. Não é bem esse sentido. Você vai entender o porquê aqui com essa explicação. Nós temos o temor covarde ou a covardia, que tem a ver com o medo de alguém, né? Você se acovarda, você se omite por medo a algum mal que alguém possa te fazer. O temor servil ou do castigo, o temor que é o do escravo, ou aquela pessoa que teme o castigo, que teme a punição. O temor filial, que é o terceiro tipo de temor, que é o temor que é, na verdade, o amor do filho para com o pai, que consiste na repugnância de ofender este pai, que é o mesmo temor que os cristãos têm que ter para com Deus. O que o cristão experimenta diante da perspectiva de se afastar de Deus. Então, qual que é o temor cristão? É o medo de se afastar de Deus. É o medo de não estar próximo de Deus, de não fazer a vontade dele. Esse é o temor de Deus, tá? Eu tenho medo de me afastar de Deus. Então eu tenho medo de fazer as coisas que são contrárias a Deus. Então não se concebe o amor sem esse tipo de temor. Não existe amor se você não tem medo de se afastar desse amor, tá? O amor, ele exige um temor, uma espécie de temor. As virtudes afastam o cristão do pecado, ajudam-no a vencer as tentações. Isso, porém, acontece por meio de lutas e hesitações e deficiências. Pelo temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita, pois é o Espírito Santo que move o cristão a dizer não à tentação. Então, a pessoa que tem medo de pecar, né? Ela não tem medo de pecar por causa do... eu tenho medo do castigo, que é o temor servil, o temor do escravo. Você não é mais escravo. Você não tem medo por... Quando você tem esse medo de... Eu tenho medo de ir pro inferno. Beleza, é justo. Vai te ajudar na salvação? Vai te ajudar na salvação. Mas você ainda não está com um amor perfeito. Você não está com temor por causa de amor a Deus. Você não teme a Deus por causa que você ama a Deus. Você teme o castigo de Deus, ainda você não ama Deus. Agora, quando você ama a Deus, você tem medo de se afastar de Deus. Você tem medo de pecar porque você tem medo de se afastar de Deus. Você não está nem aí mais pro inferno. Você não liga pro inferno. Você nem pensa mais no inferno. Você tem medo de se afastar daquele que você ama. Esse é o amor. Esse é o temor de Deus. Um outro ponto. É muito bom contemplarmos a Deus com os olhos de amor, confiança e ternura. Mas é muito bom
Nunca esquecermos que Ele é juiz de uma justa infinita, diante de quem um dia teremos de responder pelas graças que nos concedeu. Essa lembrança nos dá também o santo temor de ofendê-lo pelo pecado. Aqui é importante que você entenda. Você tem medo que Deus te condene ao inferno. E o que é que pesa nesse contexto quando você tem um verdadeiro temor de Deus? É o inferno? É o castigo? Não. Você olha para você mesmo e fala: Senhor, eu mereceria isso. Eu mereceria isso. Eu mereceria sofrer tudo que eu tenho que sofrer. É justo. Mas o temor de Deus, ele te leva a olhar para você mesmo e ter medo de ficar sem Deus. Para você, a pior coisa do inferno é não estar com Deus. Não é nem o que você tem que fazer, o que você não pode fazer mais. Não, é ficar sem Deus. O dom do temor de Deus se prende à virtude da humildade. Essa nos faz conhecer nossa miséria, impede a presunção e a vanglória, e assim nos torna consciente de que podemos ofender a Deus. Daí surge um santo temor do Senhor. Isso aqui também é um ponto importante. O temor de Deus te torna humilde. Por quê? Porque você reconhece a sua miséria. Você fala: eu não consigo nada sem Deus. Então, se eu estou longe de Deus, eu vou pecar. Eu não quero ficar longe de Deus, então você tem medo de ficar longe. Você começa a buscar a confissão, você começa a buscar a oração, você começa a buscar um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade ainda com a questão da castidade. Né? É uma dificuldade que eu tenho. E eu busco na cura e libertação, no psicólogo, né? Com psiquiatra também. Porque são compulsões também. Tá? No meu caso, são compulsões, principalmente. Então, não é porque é compulsão que não é pecado. E eu olho e falo: Senhor, sentir eu não consigo. Então o que eu faço? Eu rezo, me confesso, busco oração de cura, busco melhorar. Eu busco melhorar. Eu não quero ficar parado no pecado. Eu não quero ficar parado no pecado. Por quê? Porque eu vou pro inferno? Eu não tô nem aí pro inferno. Eu não quero ficar longe de Deus. Eu não quero ficar longe de Deus. Se eu não quero ficar longe de Deus, obviamente eu não quero o inferno. Porque a primeira privação que você tem no inferno é a ausência de Deus. Eu quero lutar para não passar nem pelo purgatório. Por quê? Porque no purgatório você já sabe que você está salvo. Você sabe que você está salvo. Mas você tem que esperar para ver a Deus. Gente, essa é uma tortura muito grande. É uma tortura muito grande. Esperar para ver a Deus. Eu quero morrer e já ir para o céu direto. Não quero ter que esperar. Não quero ter que esperar. O céu me espera. Por que eu vou fazer o céu me esperar mais ainda? Deus está ali falando: vem, porque eu quero você. Aí eu vou e falo: eu não quero você, eu quero o inferno. E eu fico me privo de Deus. Não dá. Ou então eu vou e falo: olha Deus, eu sei que você me quer, eu também te quero, mas vou esperar um pouquinho, não quero ir agora. Não, eu quero estar junto daquele que me ama. Quando você namora alguém, você não quer estar longe da pessoa. Aí o namoro é uma preparação. Muita gente já quer namorar e já quer casar de uma vez, né? Já quer morar junto. Não. É necessário essa tortura? É necessário. É necessário, é normal. Mas também é normal que você olhe para Deus e fale: eu preciso de você. A vida, gente, já é essa espera que a gente tem que passar. Pra que eu vou fazer esperar mais? Pra quê? Eu não quero fazer Deus esperar mais. Os santos deram provas sensíveis do santo temor de Deus.
Por exemplo, São Luís Gonzaga, conforme é narrado, derramou copiosas lágrimas certa vez quando teve de confessar suas faltas, as quais, na verdade, dificilmente poderiam ser ditas como pecados. Isso aqui me faz lembrar, inclusive, de Santa Teresinha, que pegou um pedaço a mais de bolo e confessou o pecado dela ao pai dela, chorando. Veja, o santo olha para o pecado, mesmo que seja venial, e pensa, é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. Mas qual que é a consequência do temor de Deus? A consequência é que o temor de Deus nos leva a fugir do pecado. A gente começa a lutar contra o pecado. Você vê as brechas, você foge. Você vê as brechas, você não quer. Que a gente possa pedir: Senhor, nos dê o santo temor. Envia sobre nós o dom do santo temor de Deus, para que a gente não mais queira pecar, que a gente fuja do pecado. Amém. O dom da ciência. O dom da ciência leva o homem a compreender a marca de Deus em cada ser criado. Existe Deus em cada pessoa, existe Deus em cada coisa, né? O Papa Francisco, falando dos dons do Espírito Santo, disse que o dom da ciência faz com que o cristão penetre na realidade deste mundo sob a luz de Deus. Que ele veja cada coisa, cada criatura, como um reflexo da sabedoria do Criador. Quando você olha, por exemplo, para a criação de Deus, se você olha para São Francisco de Assis, tudo ele olha como irmão. Por quê? Porque ele sabe que tudo foi criado pelo mesmo Deus. Se foi criado pelo mesmo Deus, então é tudo criado, tudo criação divina. Sabe? Tudo criação divina. São pessoas que estão unidas a Deus, de uma forma ou de outra. Até mesmo o ateu acredita em Deus sem saber. Por quê? Porque Deus está ali, sustentando aquela pessoa no ser. E se ela fala, eu penso, logo existo, ele está dizendo, eu existo, então significa que Deus existe. Porque Deus é a própria existência. O dom da ciência nos comunica a faculdade de saber a destreza espiritual. Nos torna aptos a reconhecer que o que nos é espiritualmente útil ou prejudicial. Sabe aquela consciência que você tem de, às vezes, isso aqui tá meio estranho, isso aqui eu não vou por aqui não. Aquela vozinha na cabeça de, não vai por esse lado não. Não vai por esse lado não, filho, vai por outro. Aquela consciência de saber o que é errado. Não vem da gente. É o dom do Espírito Santo. É Ele quem faz isso na gente. Se percebo que coisas excessivas, que excessivas leituras frívolas estragam meu gosto pelas leituras espiritual, o dom da ciência induz-me a deixar de comprar publicações desse tipo. Inspira-me a comprar leituras espirituais regular. Mas você tem que alimentar, gente. Os dons são assim, tá? Você alimenta esses dons. Por exemplo, como é que eu alimento o dom, né, o dom do temor de Deus? Meditando na justiça de Deus. Meditando que você pode se afastar de Deus. Meditando que você pode pecar, que você pode ir para o inferno e se privar eternamente da presença daquele que te ama. Como é que você faz para você ter o dom da ciência, para você praticar o dom da ciência? Pedindo que Deus te mostre as luzes espirituais, para que você enxergue e que você reze, medite, contemple aquilo que Deus criou. Tudo que temos e tudo que somos recebemos de Deus.
Então, se você olha para isso, se você começa a meditar, se eu tenho esse livro aqui, é porque Deus permitiu que isso existisse. Foi Ele que me deu isso aqui. É contemplar na divina providência, que foi o tema de ontem na pregação. Se você não viu a pregação, depois que acabar aqui essa estreia, né? Vai lá, assiste. Assiste a pregação. Vai te ajudar muito. O dom da ciência te ajuda a aumentar a humildade. Se o mundo admira, bate palma aos nossos trabalhos, a Deus é que pertence essa glória. Você olha e reconhece que você não fez isso. O dom de ciência te mostra a verdade. O dom da ciência é aquele que te mostra a verdade. Os santos souberam ver a Deus através das criaturas, como através do espelho. São Francisco de Assis compôs o canto das criaturas ao Senhor. As flores, as aves, as águas, o sol, o fogo. Tudo lhe era ocasião de contemplar a Deus e amar a Deus, que para ele era tudo irmão. Poderia ter saído das mãos do mesmo Deus que o criou. Na nossa comunidade nós chamamos isso de contemplação ativa. Como que funciona? Eu olho para mim, para minha alma, e reconheço, e recordo. Deus criou o universo. Deus está sustentando o universo. Ele está pensando em mim o tempo todo. E está me amando. E ainda assim Ele está habitando a minha alma. Está no fundo da minha alma. Deus habita no meu interior. Me sustenta, me ama, sustenta todo o universo, todas as outras pessoas e me ama. O Deus que sustenta o universo habita a minha alma e me ama. Essa é a contemplação ativa que nós chamamos, que nos ajuda a reconhecer a Deus em toda a criatura, em todos os seres. O dom da ciência nos faz entender que toda criatura, por mais bela que seja, é sempre insuficiente para satisfazer o coração do homem. Por quê? Porque é verdade. Quem pode sustentar, satisfazer o seu coração? É Deus. Nessa contemplação ativa a gente olha, Deus habita minha alma e me ama. Ele pensa em mim. Isso enche o nosso coração. Isso preenche o nosso coração. Ele sente que foi criado para o infinito e só em Deus pode descansar. Lembra? Santa Teresa d'Ávila falava: só Deus basta. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia: só Deus. Só Deus. Somente Deus basta. Tudo é vaidade. Somente Deus não é vaidade. Esse dom também nos ensina a reconhecer melhor o significado do sofrimento e das humilhações que enfrentamos na vida, de modo a compreender que Deus tem um desígnio de salvação também por trás deles, e tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Este dom nos leva a entender o sofrimento como uma escola e nos liberta e purifica, que nos configura a Jesus Cristo, conforme São Paulo dizia. Esse dom nos ajuda a entender com a esperança, que nos revela o bem, mas nos faz lembrar de que Deus é bom. E que nos faz lembrar que Deus é bom. Então, se Deus é bom, o que tem de bom nesse sofrimento? Se Deus é bom, tem alguma coisa boa nesse sofrimento. O que Ele está fazendo por mim? O dom da ciência também nos imuniza da ignorância das coisas de Deus. Adão, no paraíso,
conhecia as verdades de ordem religiosa e filosófica, para que orientasse a conduta e educasse devidamente seus filhos. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino julgam que ao dom da ciência infusa de Adão estava associado também da imunidade de erro. E erro é sim o mal da inteligência. Nós tínhamos a ciência. Nós tínhamos o conhecimento do bem e do mal, não vindo do ser humano, não éramos inteligentes nesse sentido, de saber o que é bom, saber o que é mal. Não. Nós tínhamos o conhecimento através das revelações de Deus. E o dom de piedade? O que é o dom de piedade? O dom da piedade torna o cristão consciente de sua participação na família dos filhos de Deus. Muitas pessoas pensam, aquela pessoa piedosa que fica assim. Não é essa a piedade. Não é isso. Hoje é uma tristeza a gente ver padres progressistas dizendo que as pessoas não devem ser piedosas. O padre que fala isso, ele está negando o próprio dom da piedade do Espírito Santo. Um dos 7 dons. Nós devemos ser piedosos, porque é um dom do Espírito Santo, que a gente recebe no batismo. O dom da piedade ele serve para a nossa santificação. Agora, uma coisa é piedade, outra coisa é pietismo. Entende? O problema são os ismos do mundo, que é o pietismo, que é aquela coisa externa, exterior da piedade. Entende? Esse é o problema, não é a piedade. A piedade faz parte da nossa santificação, faz parte do nosso carisma, faz parte da nossa vida. No mundo materialista, hedonista e distante de Deus que nós vivemos hoje em dia, não são muitas as pessoas que vivem uma intimidade com Deus e que pautam sua vida segundo as santas leis do Senhor. Não são muitas pessoas fervorosas. Esse aqui é o ponto. Não são muitas pessoas fervorosas no cumprimento das Escrituras, da vontade de Deus e na busca dos valores eternos. Isso é piedade. Você quer uma pessoa que é piedosa? É aquela pessoa que cumpre o Evangelho, que vive o Evangelho, que é fervoroso em viver o Evangelho. Não é aquela que reza o rosário todos os dias. Louvado seja Deus se você reza. Louvado seja Deus que você reze. Tá? Tanto que a gente vai entender depois, nessa parte ainda, que o rosário, fazer grandes devoções, né? Não pela dificuldade dela, mas fazer grandes devoções são formas de expressar o amor a Deus e de cumprir também e meditar, ter mais tempo com Deus. É uma outra expressão da piedade. Mas o principal significado de ser uma pessoa piedosa é ser uma pessoa fervorosa, uma pessoa que vive a radicalidade do Evangelho. É uma pessoa fervorosa. Ela cumpre o Evangelho. Por causa da lei? Não. Por causa do amor. Por causa da devoção. Esses padres que são revolucionistas, né? Alguns deles, eles olham para isso, esse devocionismo, né, que eles falam, dessa radicalidade, e olham com desprezo. Vocês são muito radicais. Vocês são muito piedosos. Gente, tem diferença de ser piedoso e ser pietista, e tem diferença de ser radical e radicalista. Jesus era radical. Não sejam fariseus. Não sejam fariseus. Os fariseus viviam naquela coisa.
será que vocês acham que tem que fazer isso, fazer aquilo, não deve fazer nada no dia de sábado? Gente, para com isso. Para de frescura. Se Jesus já denunciou isso, por que vocês estão querendo voltar a isso? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Se Jesus já denunciou isso, por que você quer trazer isso de volta? O que vale na vida em Cristo é você praticar o Evangelho por amor a Jesus. Se você pratica o Evangelho por amor a Jesus, você não tem como, você tem que mudar de vida. Sua vida tem que mudar. Não adianta você falar, eu amo a Jesus, eu cumpro o Evangelho, e não mudar a sua vida. Se a pessoa expressa, se a pessoa mudou de vida e ela expressa isso na vida de oração, com devoções e tudo mais, cara, louva a Deus por essa pessoa. Não critica ela porque ela faz mil Ave Marias, 1000 misericórdias. Se a vida dela mudou, se ela era uma pessoa antes e é uma pessoa agora, mudou de vida. Quem é você para falar que a pessoa está fazendo errado? Se a pessoa mudou de vida, se a pessoa está vivendo o Evangelho, se a pessoa literalmente combate o pecado, faz bem ao próximo, vive o Evangelho, tá vivendo. O que ela faz a mais não interessa. Não interessa. Se ela reza um rosário de madrugada, se ela reza 1000 Ave Marias, se ela reza 1000 misericórdias, se ela faz um monte de coisa, não interessa se ela quer. É natural. Os santos, eles não querem pouca coisa. Santo não quer. Gente, aqui tá o problema também, tá? Na igreja entrou esse pensamento modernista que diz que a partir do momento que entrou ali na igreja, que as devoções entraram na igreja, você não pode querer ser um grande santo. Querer ser grande santo é querer dar a Deus o amor que é devido a Ele. Você acha que Deus... Olha para as parábolas dos talentos. Olha para as parábolas dos talentos. Tem essas pessoas que falam assim, eu tenho que viver o mínimo. Servo mau e cruel. Servo mau. Não devia ter feito como os outros, que colocaram os meus dons para render. Você enterrou os talentos. Deus não quer pouca coisa, gente. Deus não quer pouca coisa. Gente, para Deus, o melhor. Então, se para Deus o melhor, para Deus eu tenho que também ser melhor. Aí vem aquela frase também do Charlie Brown Jr. Não é ser melhor do que ninguém. É ser melhor do que você pode ser. Ser melhor do que você mesmo. Mas aí esses revolucionistas olham para as pessoas que querem melhorar, que querem ser santos, querem ser grandes santos, e falam, não, mas você não pode querer isso, porque isso é vaidade. Vai cagar. Vai cagar. Desculpa a expressão. Não. Deus te chama a ser melhor. Veja, Jesus fala, sede santos como o Pai é santo. Não é porque todo mundo é igual. Não é todo mundo igual, gente. Uns são homens, outros são mulheres, outros são celibatários, outros são casados, outros são sacerdotes, são coisas diferentes, não são as mesmas pessoas. São diferentes. Falar que todo mundo é igual é falar que eu e Maria somos iguais. E não é verdade. Eu nasci com pecado, Maria não nasceu com pecado. Ela, no mínimo, tem uma glória maior do que a gente tem. No mínimo. No mínimo. A piedade nos leva a amar a Deus profundamente.
e a viver em comunhão com Ele. Aquele que vive a piedade é aquele que ama a Deus, é aquele que busca fazer a vontade dele. Ele só quer saber da vontade de Deus. Não interessa o que o homem vai falar. Não interessa o que o padre vai falar. Ele quer cumprir a vontade de Deus. Claro que também a pessoa que cumpre a vontade de Deus não vai ficar batendo boca com o padre, né? Não vai ficar batendo boca com o padre. Ali na paróquia dele, ok, beleza. Mas dentro da minha casa, eu faço a minha devoção. Pronto. Dentro da minha casa, a minha devoção é a minha devoção. Se eu quero acordar às 4 horas da manhã, porque eu quero estar com Jesus mais tempo, é eu e Deus. O padre não tem essa autoridade. A autoridade dele é a missa, é a paróquia. Ele pode, por exemplo, barrar um carisma. Ele pode barrar ali um apostolado. Ele pode barrar. Mas a devoção pessoal, o amor que você tem a Deus, ele não pode barrar. Ai, mas o meu padre não gosta de consagração a Jesus por Maria. Problema do padre. Você não precisa de um padre para fazer a consagração. Não precisa, tá? Não precisa. O que você precisa? Fazer um exame de consciência, se confessar, renovar os seus votos batismais, na intenção de se consagrar a Jesus por Maria. Pronto, acabou. Se consagrou. Pronto. Às vezes, esse dom é mal entendido pelos que representam de mão que são representados pelas pessoas que juntam as mãos, colocam os olhos para baixo e fazem orações intermináveis. Como eu disse, isso não é piedade. O dom da piedade nos leva a amar e reverenciar tudo que é de Deus. A oração individual, a oração litúrgica, a vida sacramental, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a reza do Santo Terço, o desejo de pregar a palavra de Deus, da meditação da palavra, a leitura dos bons livros, o zelo pelas coisas sagradas. Esse dom nos faz devotos. A devoção é rainha das virtudes. A prática da devoção tem de atender à nossa saúde, às nossas ocupações e deveres particulares. A verdadeira devoção nada destrói, ao contrário, tudo aperfeiçoa. A piedade nos leva à devoção, e a devoção não destrói nada, ela aperfeiçoa. A piedade, no seu sentido original, diz respeito à atitude de uma criança para com seus pais. Ou seja, uma combinação de amor, confiança e reverência. É isso que a piedade é, gente. Amor, confiança e reverência. Gente, me deixa rezar o meu rosário. Me deixa rezar as minhas 1000 Ave Marias. Me deixa rezar na madrugada, fazer a minha Lectio Divina. Orar pelas almas do purgatório. Fazer penitência. Me deixa fazer. É a liberdade do fiel. Quer barrar a comunidade? Barra. Quer barrar a nossa vida espiritual? Barra. Dentro da igreja? Beleza. Mas me deixe viver a minha vida particular com Deus. O meu amor com Deus. É isso que eu estou buscando. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero pôr disciplina na minha vida. Esse é um ponto importante. É importante para mim. O dom da piedade nos leva a praticar a virtude, a manter uma atitude de confiança e intimidade e familiaridade com Deus. Nos leva a conversar com Ele como um filho conversa com seu pai ou com sua mãe, com uma naturalidade, com uma espontaneidade, com uma confiança e com amor. Veja,
Existem várias orações, existem várias devoções. Isso é piedade? Não. A piedade é se você faz essas orações com a intenção de amar a Deus, de passar mais tempo com Ele, não a custo da sua vida, não a custo da sua saúde, mas com um desejo de se unir a Deus. Então, o dom da piedade torna o cristão consciente da sua participação na família de Deus. Move-nos a ultrapassar a categoria do direito e do dever, a fim de testemunhar uma generosidade. Aqui que está o ponto. O amor é generoso. O amor não fica só no que, eu vou rezar só o meu terço. Eu fico com o meu terço. Eu rezo o santo terço. Gente, eu vou na missa de domingo. Mesquinha. Avarento. Aquele que ama Deus é generoso. Aquele que ama Deus é generoso. Não são pobres de espírito. Nesse sentido. Pobres em coração, pobres em generosidade. Porque esse que é pobre em generosidade também não é capaz de ajudar um pobre. Não é capaz de ajudar um pobre. Ajuda o pobre para ser visto. Ajuda o pobre para falar que ajudou. Mas não para ajudar o pobre. Porque ele não é generoso. Se ele não é generoso nem com Deus, quem dirá com o irmão? É aquele que vive a generosidade, que não rejeita nem mede esforços, desde que sirva aos irmãos. É o que se manifesta o apóstolo ao escrever: quanto a mim, de bom grado, me depreenderei e me despenderei, todo inteiro em vosso favor. O dom da fortaleza nos auxilia em como enfrentar as tentações do mal que nos levam a pecar. A vida cristã encontra obstáculos numerosos, alguns provenientes de fora do cristão, outros do seu íntimo ou das suas paixões desordenadas. Nós receberemos tentações. Por isso, diz o Senhor, o reino dos céus sofre violência dos que querem entrar. E violentos se aproximam dele. O reino do céu é dos violentos. Que violência é essa? Não é uma violência. Não é uma violência de ira, né? Violência é daquela que viola algo. Ou seja, viola o pecado. Ele rompe com o pecado. Ele faz com esforço, ele faz uma força para romper o pecado. Uma vida cristã tende a ser necessariamente, em algum grau, uma vida heróica. É o heroísmo da vitória sobre os nossos próprios defeitos. Mais do que conquistar o mundo, o cristão tende a aprender a dominar a si mesmo. Então aqui é o primeiro ponto. A fortaleza nos ajuda a dominar a nós mesmos. Às vezes a vida cristã exige um heroísmo ainda maior. Quando fazer a vontade de Deus impõe o risco de perder amigos, a perder os bens ou a saúde. Há o heroísmo mais alto, que é o dos mártires, que santificaram a própria vida por amor a Deus. Não é em vão que Deus vem em ajuda de nossa fraqueza com o seu dom de fortaleza. Pela cabeça dos padres revolucionistas, isso aqui já seria loucura, né? Vocês estão entendendo no que eu estou querendo chegar. Nós vemos muito isso hoje em dia. Padres que olham para isso daqui com horror. Até mesmo São Paulo gemia sob o peso de sua fraqueza humana. Quando ele diz na carta aos Romanos,
Não entendo absolutamente o que faço, pois eu não faço o que quero, faço o que aborreço. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Sabemos que Cristo nos libertou do pecado e da morte, por sua morte e ressurreição. Mas as sequelas do pecado original continuam em nossa natureza. Então temos de lutar com sua graça para vencermos o pecado. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado. E nada tem consequência pior para o próprio pecador e para a Igreja do que e para o mundo inteiro, a não ser o pecado. E para podermos enfrentar as tentações do mal que nos levam a pecar, o Espírito Santo nos fortalece com o dom de fortaleza. O dom de fortaleza ele também nos traz grandeza de alma, nos traz coragem, que é exigida dos cristãos, que o Espírito Santo lhe dá. Essa nem sempre consiste em realizar grandes feitos, admirados pelo público, mas implica paciência, perseverança, coragem, renúncia, sacrifício. E tudo isso nos é dado pelo dom do Espírito Santo, através do dom de fortaleza. Nós temos obstáculos na nossa vida. Muitas vezes a gente vai ter que ter coragem de falar com o padre, de corrigir alguém, de denunciar um pecado, de fazer alguma coisa, de enfrentar momentos de oração, de fazer momentos de devoção mais fortes, mais profundos. E você precisa de coragem, você precisa de fortaleza. Primeiro, a fortaleza ela começa com o quê? Com a resistência. Você resiste. O dom de fortaleza te ajuda a resistir às coisas. Então vem um sofrimento, você resiste a ele. É o dom de fortaleza agindo. Senhor, dai-me fortaleza. Vem uma tentação, você resiste. Mas vai ter coisas que você vai ter que combater. Vem um pecado, você tem que combater ele. A tentação não é só resistir, você tem que combatê-la. Ou ao menos tem que ter coragem para fugir da tentação. Então, a fortaleza te dá coragem e resistência. Coragem para combater e resistência para enfrentar e fugir. Por essa virtude, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentarmos as tentações, as circunstâncias difíceis da vida e também firmeza nas perseguições e tribulações causadas por nosso testemunho cristão diante do mundo. Gente, você vai ser perseguido, seja dentro ou fora da igreja, você vai ser perseguido, vai ter gente que não vai gostar de você. Por quê? Porque você faz as coisas que você faz. Simples assim. Na faculdade eu passei por isso. Ok que naquela época a minha questão da minha depressão estava muito mais controlada, estava tudo muito mais fácil. Mas eu passei nisso. A professora, tudo que ela falava da igreja, ela era católica, tudo que ela falava da igreja, ela tentava dar uma alfinetada e perguntava pra mim, e eu conseguia responder, e aí ela mudava de assunto. Né? Por exemplo, por que os padres não casam? Não seria muito melhor? Não teria muito mais padre? E eu chegava, não, professor, é o seguinte, os padres eles optaram pela vida de celibato. Foi uma escolha deles, não é uma opção que foi imposta a eles. Hoje é assim, mas os padres eles escolheram esse caminho, eles poderiam não ser padre. Se eles escolheram, eles já sabiam que, olha, para ser padre você tem que renunciar ao sexo, você tem que ser celibatário. Ok. Eles acolheram isso de bom grado. E ela, mas olha, vamos mudando de assunto, o padre assim é um show, né? Aproveitando para fazer piada também. Entende? A gente é perseguido mesmo. Só pelo fato de ser cristão. Se você está enfrentado em uma coisa que pode salvar muita gente, vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai te perseguir mesmo. E o demônio vai utilizar disso. Gente, eu passei por isso recente. Vocês já sabem da história.
Eu quase desisti de tudo. O padre fez por mal? Não, fez por causa que a experiência dele não foi boa. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. A UNOS não é a comunidade que fez mal para aquele sacerdote? Não é. Não é a mesma comunidade. Porém, a culpa não era dele. Ele foi ferido por uma comunidade. Então eu olho e falo, poxa, eu entendo. Eu entendo o lado dele. Mas naquela época, eu pensei em desistir de tudo. Se Deus não me falasse através de oração, de cura, através de pessoas que viam até mim, de outras comunidades, até a própria comunidade, né, que hoje ela já está bem diferente, está bem reestruturada, cara, eu já tinha desistido da comunidade. Mas o padre estava perseguindo? Não, o padre não estava perseguindo. Mas o inimigo utilizou disso como uma forma de ataque. E você vai ser atacado. Da mesma forma que aquele padre foi atacado, e sempre ele é atacado, até hoje. Na nossa paróquia ele é atacado, tem gente que fala mal. Eu busco defender aquele padre, gente. Por quê? Ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Como é que você vai ser santo se você continua atacando? Não dá. Não dá. Mas, você sendo atacado, você pode ter fortaleza. Você vai ter a fortaleza pelo Espírito Santo. As provas te ajudam a ser forte. E a fortaleza te ajuda a aumentar suas forças. Só que nós não temos forças humanas para isso. Então o Espírito Santo nos socorre com o dom da fortaleza. Roguemos a Deus para que esse dom seja nosso companheiro inseparável. Porque nós precisamos muito da fortaleza. O dom do conselho, que já é o nosso, se não me engano, o nosso penúltimo dom aqui. Deixa eu ver. Não, é o antepenúltimo. Dom do conselho. O dom do conselho nos ajuda a percebermos e escolhermos a melhor opção para o nosso bem espiritual. Ele é um que anda de mãos dadas, né, com o... Ele é o que anda de mãos dadas com o dom de ciência. Por quê? Porque ele nos ajuda a escolher aquilo que é mais proveitoso para o nosso bem espiritual. Deus destinou o homem e a mulher para fins superiores, para a santidade e para a coerência entre fé e a vida cotidiana. Cada um de nós deve ajudar o outro a atingir essa meta, que é a vontade de Deus na nossa vida. Para que possamos auxiliar o próximo com pureza e sinceridade de coração. Devemos pedir a Deus esse precioso dom, com o qual glorificaremos ao nos mostrarmos ao irmão o caminho da salvação e da santidade. É sob a influência desse ideal que a mãe ensina o filho a rezar, a praticar os primeiros atos das virtudes. Então, gente, veja, aqui é um ponto importante. Sem o dom do conselho, o juízo humano é demasiadamente falho. Ele nos ajuda a ter o juízo. O dom da sabedoria nos ajuda com a consciência. O dom do conselho nos ajuda a pesar aquilo que nós devemos fazer. Então, nós vamos conseguir dosar, sabe? Com a ajuda dele, nós percebemos e escolhemos a decisão que será para a maior glória de Deus. Então, com o conselho, com o dom de conselho, você consegue discernir. Beleza, eu preciso rezar. Ok, vamos rezar um rosário? Ou vamos rezar um terço? Aqui que está o ponto. Vamos rezar o rosário ou vamos rezar um terço?
não vai ser prudente rezar o rosário agora. Vamos rezar um terço. A missa vai começar daqui a pouquinho. Eu rezo um terço. É prudente agora rezar o rosário? Então vamos rezar o rosário. A viagem é longa. Vamos aproveitar para rezar o rosário. Vamos rezar 1000 Ave Marias ou vamos rezar 1000 Misericórdias? Olha, nosso tempo agora só dá para rezar 1000 Misericórdias. E vai ser mais proveitoso. Porque eu vou meditar nas dores de Jesus. Gente, 1000 Misericórdias não é só rezar 1000 Misericórdias, é rezar as dores de Jesus. Ninguém presta atenção na 1000 Misericórdia. Não vai ficar rezando as 1000 Misericórdias ali, falando das 1000 Misericórdias. Você tem que meditar, né, no sofrimento, na angústia que Jesus sofreu. É nisso que você presta atenção. É aquilo que você medita. É um momento para meditar. Ah não, mas agora eu preciso focar um pouquinho mais na palavra. Eu estou deixando muito a palavra. Então eu venho para a Bíblia. Eu venho meditar a Bíblia. Eu venho ler a Bíblia. E é assim que funciona. Eu medito. E eu aprendo. Eu aprendo a dosar. Não é fácil tomar uma decisão de importância. Quer seja sobre a vocação, sobre a profissão, os problemas familiares. Você quer saber qual é a sua vocação? Pede o dom de conselho. Senhor, o que mais vai me fazer ser santo? O que mais vai ser para a sua glória? O que mais vai ser para minha santificação e para a sua glória? Gente, eu demorei muito tempo para aprender a fazer isso. Muito tempo. Como é que funciona o dom de conselho? Como é que funciona o dom de conselho? É testemunho de experiência prática, tá? Testemunho de experiência prática. Senhor, envia seu Espírito Santo sobre mim. Peço o Espírito Santo. Apresenta o problema. Vá rezando. E não é abrir no primeiro lugar que você achar e tal. Deus vai inspirar uma passagem. E ele vai falar não só pela passagem, ele vai falar também pelo ambiente, na sua própria consciência, na sua própria predisposição. Gente, eu não tenho condição vocacional para viver o celibato. Então já não dá para ser duas coisas, 3 coisas. Não dá para ser frei, não dá para ser sacerdote e não dá para ser celibatário. O que sobra? O casamento. Mas existia uma coisa na minha vocação que ajudava a me deixar confuso com relação ao sacerdócio. A alta admiração ao diaconato permanente. Eu sou muito, assim, devoto dos diáconos. Muito devoto. Então, o máximo que eu sei que eu posso fazer um dia, se assim a igreja nos convidar e a minha esposa me permitir, quando eu tiver uma esposa, é o diaconato permanente. Então veja, você vai entendendo, você vai utilizando os dons para seguir. Sem o dom do conselho, o juízo humano é demasiadamente falho. Mas para realizarmos determinada atividade, exercemos um processo mental que tem por objetivo examinar cuidadosamente não só a conveniência dessa atividade, mas também todas as circunstâncias em que ela se desenvolve e que ela pode se desenrolar. Muitas vezes esse processo se efetua sem que nos demos totalmente plena consciência. Quando nos vemos diante de uma tarefa mais exigente do que as outras de rotina, a decisão é mais difícil e por isso torna-se mais consciente. A mente tem que se esforçar mais para fazer a opção mais adequada e a decisão não é tão rápida. Muitas vezes será necessário recorrer ao conselho de outra pessoa mais experimentada, mais experiente. É por meio da virtude da prudência
que cada cristão delibera sobre o que deve ou não deve fazer. É a prudência que avalia os meios em vista de um respectivo fim. Em coerência à virtude da prudência, existe o dom do conselho, que permite ao cristão tomar decisões oportunas, sem a fadiga e a insegurança que muitas vezes caracterizam as decisões da virtude da prudência. Veja, a intenção dessa live nem era, dessa formação, nem era passar de 1 hora, né? Mas veja a riqueza que está sendo. A virtude do conselho não é você fazer o que der na telha. Você tem que ser prudente. Mas é você, colocando-se em Deus, você vai buscar nele as respostas. O dom do entendimento já fala um outro aspecto. Há pessoas simples que, mesmo sem entender os dogmas e demais ensinamentos da igreja, permanecem fiéis aos seus ensinamentos, possuem um sabor pelas coisas de Deus, e mesmo ignorando o vasto significado da liturgia, dos dogmas e das orações, dão testemunhos de intensa devoção e piedade. Estão repletos de sabedoria, mas lhes falta o entendimento. O qual se resume na busca pela compreensão das coisas de Deus no seu sentido mais profundo. O dom do entendimento dá-nos a percepção espiritual necessária para entender as verdades de fé em consonância com as nossas necessidades. Ou seja, o dom do entendimento não é um dom natural, né? Nenhum desses dons aqui é natural, mas não é um dom natural no sentido de eu vou e eu estudo e aprendo com o dom da inteligência. Não. O dom da inteligência, ele é um dom que vem direto de Deus. O que Deus está te falando? O que Deus está me dizendo? O que está me ensinando? Entende? Sabedoria não é consequência do entendimento ou vice-versa, mas o perfeito complemento da sabedoria. Por serem distintamente preciosos, fazem com que nos aproximemos de Deus com todas as nossas forças. Então veja, o dom da inteligência significa o quê? É um dom que nos ajuda a entender as verdades de fé. A palavra inteligência deriva de intellegere, que significa ler dentro, penetrar a fundo. E na ordem natural entendemos, inteligimos, quando captamos a essência de alguma realidade. Na linha da fé, paralelamente, entender é penetrar, ler o íntimo das verdades reveladas por Deus e é ter intuição do seu significado profundo. Por dom do entendimento, o cristão pelo dom do entendimento, o cristão contempla com mais lucidez o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da redenção, o mistério da ressurreição, né? A moral católica. É através do dom do entendimento, do dom da inteligência, que nós passamos a viver a fé. Então, o dom da inteligência, ele vem através ele vem para as verdades de fé. Conta-se que um irmão leigo franciscano disse certa vez a São Boaventura: felizes vós, homens doutos, que podeis amar a Deus muito mais do que nós o ignoramos. E São Boaventura disse: não é a doutrina alcançada nos livros que mede o amor. Uma pobre velha ignorante pode amar mais a Deus do que um grande teólogo se estiver unido a ele. Então, esse é o grande ponto. Na ordem natural, é compreensível que o amor brote do conhecimento. Mas na ordem sobrenatural, acontece o inverso. É o amor que abre os olhos do conhecimento. Então, quanto mais você amar, mais Deus vai te mostrar. Mais Deus vai mostrar.
Os frutos do dom do entendimento são intuições da verdade da fé, que são concedidas a muitos cristãos durante o seu retiro espiritual ou durante uma leitura inspirada pelo amor a Deus. A imagem, né, da videira e os ramos, ou seguir a Cristo renunciando a si mesmo e tomando a cruz. E muitas outras verdades de fé tomadas então clareza, tornando então clareza e transformam a vida do cristão. Em suma, o dom do entendimento nos faz ver melhor a santidade de Deus, a infinidade de seu amor, o significado dos seus apelos e também a pobreza da criatura que se compraz em si mesma em vez de aderir corajosamente ao Criador. Meu irmão, essa aqui é a grande verdade de fé que nós temos que acreditar. O dom do entendimento nos ajuda a viver as verdades de fé. É com ele, né, o dom do entendimento ou dom de inteligência. É o mesmo dom, tá? Entendimento ou inteligência. O dom do entendimento, ele nos ajuda a conhecer as verdades de fé. Ele nos ajuda à santificação. Todos os dons aqui até agora são os dons de santificação, tá? O dom da sabedoria para alcançarmos a vida eterna, devemos buscar uma vida santa. De acordo com os mandamentos da lei de Deus e da Santa Mãe Igreja, nisso reside a verdadeira sabedoria, que não é um dom que brota de baixo para cima e que não basta o nosso próprio esforço próprio. É um dom que vem do alto, que vem da graça de Deus e flui por meio do Espírito Santo, que conduz, inspira e assiste a Igreja de Deus sobre toda a terra. O Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e discernimento em vista do bem comum, ou seja, dons carismáticos, os dons que servem para serviço, né? Os santos destacaram muito o valor dessa direção. São João da Cruz, doutor da Igreja, por exemplo, falava da importância da direção espiritual. Se a alma deseja avançar na perfeição, deve-se considerar bem em que mão se entrega, pois conforme o mestre, assim será o discípulo. O diretor não deve ser somente sábio e prudente, mas também experimentado. Se o guia espiritual não tem a experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama, nem sequer as compreenderá. O dom da sabedoria nos concede o sentido adequado para sabermos apreciar as coisas de Deus, dando ao bem e à virtude o seu verdadeiro valor e encarando os bens do mundo como degraus para a santidade. Então, veja, enquanto o dom do entendimento ele ajuda na questão espiritual, o dom da sabedoria ele auxilia na prática das virtudes espirituais, né? Ele auxilia na prática. Como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou utilizar dos meios mundanos também para a santidade? Que eu posso mudar o mundo? Na ordem natural do conhecimento, a inteligência humana pode fazer uma síntese de suas concepções, de modo a ter uma visão harmoniosa. A mente humana procura atingir os primeiros princípios e as causas supremas de toda a realidade que ela conhece. A mesma busca harmoniosa ocorre também na ordem sobrenatural. O dom da ciência e o dom do entendimento nos dão uma penetração profunda no significado de cada criatura e de cada verdade revelada. Oferecem também uma certa síntese dos objetos contemplados, relacionando-os com Deus. Todavia, o dom que por excelência efetua uma síntese harmoniosa e unitária, que é o dom da sabedoria. Ela abrange todos os conhecimentos do cristão e os põe diretamente à luz de Deus, mostrando a grandeza do plano do Criador e do seu mistério insondável.
O dom da sabedoria não realiza a síntese dos seus conhecimentos da fé em termos meramente intelectuais. Ele oferece um conhecimento agradável da verdade, porque é fruto da experiência do próprio Deus feita pelo cristão ou da afinidade que o cristão adquire com o Senhor pelo fato de amar a Deus. Tá, não entendi nada. Não entendi nada. O dom da sabedoria, diferente do conselho e do entendimento, o dom da sabedoria, ele é o dom que não é interno. Não te ajuda a penetrar nas coisas. Ele te ajuda a viver as coisas. A trazer a luz para aquilo. Então, por exemplo, eu estou passando por uma doença. O dom do conselho vai ver, vai mostrar, Deus é bom, Ele está aqui com você. O dom da sabedoria, da inteligência, vai falar, não tem problema, não se preocupa, Deus está te dando essa oportunidade para você oferecer isso como caminho de santificação. O dom da sabedoria vai te falar como aplicar isso. O que você tem que fazer para que isso seja virtuoso? Não reclamar, oferecer pelas almas, isso aqui, tal. Ele te mostra a luz. Tá? Uma comparação ajuda a compreender isso melhor. Para conhecer o sabor de uma laranja, posso consultar um intelectual e cientificamente os tratados de botânica. Teria assim uma noção aproximada do que seja esse sabor. Mas a melhor maneira para conhecer o gosto da laranja é chupar a laranja. Os resultados do estudo meramente intelectual são frios e abstratos, ao passo que as vantagens da experiência são concretas. Então, conselho e sabedoria, conselho e inteligência são as teses, tá? A sabedoria já seria a prática. Os dons de ciência e do entendimento fazem-nos conhecer principalmente pelo amor e afinidade a Deus. É o dom da sabedoria que resulta dessa familiaridade com Deus. Ele acontece na medida da íntima união que o cristão tenha com o Senhor Deus. É fruto daquilo que Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, assim também vós não podereis tampouco dar frutos. E se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, que permanecem em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, gente, o que é importante aqui? Vou até pegar uma outra parte que fica mais fácil para a gente entender. Aqui, ó. Eu achei uma parte que eu acho que vai ficar melhor. Depois do matrimônio, por exemplo, os dois esposos, o esposo e a esposa, brigam e depois não se olham. Ou se o fazem é com cara amarrada. Isso é sabedoria de Deus? Não. Em vez disso, se diz, bem, a tempestade passou, façamos as pazes. E recomeçam a seguir adiante em paz. Isto é sabedoria? Com certeza isso é a sabedoria de Deus. Este é o dom da sabedoria. Que seja em casa, que seja com as crianças, que esteja com todos nós. O Papa Francisco disse, desse modo, não é a sabedoria quando nós vemos as coisas segundo o nosso prazer ou segundo a situação do nosso coração. Com amor ou ódio, com inveja ou não. Não, esses não são os olhos de Deus. A sabedoria de Deus é olhar com os olhos do próprio Deus. Bom? Bem, então, encerramos esse livro. Na próxima nós já vamos iniciar o ser ou não ser santo, eis a questão, com muito tema. Tem muito tema aquele livro. Eu tenho certeza que a gente vai ficar ali por bastante tempo, tá bom? Mas eu quero fazer aqui, reforçar para vocês os convites que a gente já fez alguns. Ontem nós fizemos alguns convites, eu vou fazer aqui de novo. Tá? Primeiro, se inscreva no canal, para que caso você não seja inscrito, você já possa acompanhar. Dia 15, nós temos duas novidades.
duas novidades. A primeira, nós vamos abrir o nosso caminho vocacional na comunidade. Se você quer fazer parte da comunidade, né, nós vamos abrir a primeira turma do ano de 2024, dia 15 de novembro. Então, você vai poder se inscrever no site, você vai poder participar conosco no site, e aí a gente vai juntos evangelizando, vamos juntos fazendo as formações, você vai passar por um processo de seleção. Então, se inscreve lá, tá? Dia 15, e você vai poder fazer toda essa participação sua. Segundo, nós vamos iniciar um novo projeto aqui, que é o nosso grupo, porque nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, né? Também para obedecer o nosso pároco, e porque ainda não temos um local da comunidade, onde possa sermos acompanhados por algum diretor espiritual para poder fazermos os nossos encontros presenciais, nós vamos estar fazendo online o nosso grupo chamado Ágape, tá? Vai durar, vai ser algo que a gente provavelmente vai ficar definitivo também, vai ser sempre híbrido, mas a gente vai começar ele 100% online. Em breve vai ser híbrido, tá bom? Então já estou adiantando, em breve vai ser híbrido. Então a gente vai estar juntos nesse projeto. Então dia 15 também estreia o primeiro encontro do Ágape. Então quero contar com você, vai ser um momento especial. Inicialmente vai ser gravado, porque a gente ainda não tem a capacidade de transmitir, né? Tá muito corrido e muito puxado pra gente transmitir. Mas, se Deus quiser, muito em breve a gente vai fazer presencial, online e ao vivo. Então, meu irmão, minha irmã, vai ser uma grande graça ter você lá. Eu quero contar com você, quero contar com a sua presença. Então, já vai divulgando para os seus amigos. O vídeo provavelmente já está ali, tá? Já vai estar lá para a estreia. Então, se você puder, já até compartilha com o seu irmão, com a sua irmã, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós nos vemos dia 15. Aliás, nós já nos vemos depois de amanhã, né? Com o pessoal da comunidade. A gente vai ter uma pregação já. Então a gente se vê depois de amanhã. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.